Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. Hoje o meu vídeo é sobre polêmicas dentro do autismo. Vou falar de duas. Segunda parte vai ter outro vídeo falando de mais duas. Se você gosta desse assunto, curta, comente, se inscreva e compartilhe, que é muito importante. A gente vai estar ajudando mais gente. Então, vamos falar. Vou direto ao assunto. A polêmica é do diagnóstico. O diagnóstico hoje está parecendo que todo mundo é autista. Você anda na rua, você conversa com a pessoa, meu sobrinho é autista, meu primo é autista. O diagnóstico hiperestendeu. E é claro, quando se descobrem dados sobre uma coisa grave, isso acontece, mas não precisa acontecer tanto. O autismo é um desencadeamento de sintomas que estão presentes em todas as pessoas. Então, por exemplo, vamos falar de 10, igual eu já falei num vídeo meu lá para trás, dá uma cutucada lá que você acha. 10 sinais. 6, já fala que a pessoa é autista. Aí a pessoa tem um, já acha que é autista. Já sai por aí falando, não, talvez sou autista. Eu tenho um, por exemplo, que é o tal de esquerda-roupa. Só para dar um exemplo para vocês. Que é o problema sensorial que autista tem. Então, isso aí é um problema. Porque assim, se todo mundo é autista, que nós dois normais? Onde que nós vamos parar, né? Então vamos falar como que o diagnóstico é feito, como que ele é aceito. Vamos falar de normas técnicas, né, da aceitação do diagnóstico. Você tem que procurar, de preferência, um neurologista ou um psiquiatra. Se for um menino pequeno, neuropediatra, que é o que mais faz laudo. Então você chega lá com o filhinho, né, mamãe? Se senta lá, às vezes o papai vai, mas não é muito comum, mamãe é mais comum. No primeiro encontro, às vezes o papai vai. E conta o que está acontecendo. O menino está lá num ambiente que não é o dele, irritadíssimo, dá um chilique ao médico ou não, fica assim. O médico não está vendo esse menino. E ele está escutando sobre você. É o que você vê, não é o que o médico vê. Você está contando sobre o que você está acompanhando, o que seu marido está acompanhando, a vizinha está acompanhando. Não é assim. Um diagnóstico tão grave não pode ser dado assim. Então, no meu modo de entender, aí eu estou falando muito especificamente, tô até comprando uma briga, né? Para mim, você tem que ir no médico, é importante. Hoje a gente tem, inclusive, teste genético, neurológico, tem muita coisa que podem ajudar no diagnóstico, mas falta, para mim, nesse laudo médico, uma coisa muito importante que chama acompanhamento de campo. O médico faz aquela consulta ali, ele concorda que é autismo. Tem muitos sinais, a mamãe está falando de um monte de coisa. A mamãe, na emoção dela, não quer que o filho seja autista, só nega algumas coisas. Isso é comum. Ou aumenta outras. Então, o que é importante? Está lá no consultório. Fez lá o laudo, já um pré-laudo, né? Pegou todos os dados, marca uma consulta extra consultório, que é a consulta de campo. Você ficar o dia inteiro? Não, você não precisa ficar o dia inteiro na casa do autista. Mas é interessante que você dê um pulo na casa do autista, marca tipo uma hora, quase uma hora de consulta. Um pulo na escola que ele frequenta. Se ele já está com algum acompanhamento de psicólogo, porque às vezes por causa dos sintomas, as pessoas às vezes já chegam até com fono, sendo tratadas por um fono, também marcar uma consulta com essas pessoas, porque assim, a verdade é que quando eu, médico, né, vamos dizer que eu seja médico, vou dar um laudo de autismo, é uma coisa muito importante. Então eu não acho, não é do meu entender, que o médico possa dar um laudo tão grave que é para a vida inteira, como consulta com o que a mamãe contou. Porque o que acontece, por exemplo, você chega no consultório do oncologista. Ah, tem um negócio aqui, um tumor. Tá lá. O oncologista olha aquele negócio lá, parece com o tipo de câncer que ele trabalha, tem um monte de exame. Não é assim com o autista. O diagnóstico do autista é dado pelos sintomas, por observação. Então, isso para mim falta. Ah, tem um super médico que é super conceituado.
ele vai refinar mais o olhar dele mesmo tendo uma consulta dentro do consultório. Mas não é só. É importante esse extra campo, né? Que eu tô falando extra campo do consultório. Você ir em campo de casa, escola. Não é só em casa, não. O autista, como outras crianças, né, gente, vamos falar isso. Ele reage de formas diferentes, né, variados lugares. Ele reage muito diferente como mãe. É uma coisa muito interessante que isso é relatado. Ele geralmente é mais birrento. Claro, tem mais intimidade. Autista não é maluco, beleza? Ele sabe o que está acontecendo, ele é diferente. Mas ele apronta mais com a mãe dele, porque ele sabe que pode aprontar, a mamãe vai continuar amando, né? Assim, nem todas, né? Mas em geral é assim. Então, esse diagnóstico, para mim, é uma polêmica que eu vejo que as pessoas, às vezes, não têm coragem de falar porque elas não são da área. Mas elas também acham isso. Como é que tanto de coisa está acontecendo com meu filho, eu saio de lá com um laudo, que ele é autista. Encaixa no DSM, né? Então, é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente precisa batalhar para isso acontecer. A sociedade, porque nós estamos coalhados de autistas, gente. Tem autismo para todo lado. Então, a sociedade inteira, principalmente os setores públicos, que vão fazer atendimento, dar benefícios para autistas, tem que batalhar por isso acontecer. Inclusive no sistema público. Porque você conhece um médico particular que cobra R$ 2.500 fazer um laudo no consultório dele. Quanto ele não vai te cobrar para ir em casa? Se você não tem grana, você já não vai no consultório dele, né? Já começa daí. Então, vamos por aí. Essa é uma polêmica. Mônica, desculpa, só para acrescentar, né? Porque é possível também o médico, ele não necessariamente ir ao lugar, mas ele ligar para as professoras, para a diretora da escola, Sim. Né? Conversar, mesmo que a mãe relate, que a babá comenta tal coisa, mas ele mesmo conversar com a babá. Às vezes ele não precisa necessariamente ir, né? Porque eu imagino que tem médicos assistindo, né? Sim. Que eles falam, poxa, mas eu já tenho uma Sim, ele tá lá olhando. corrida, Não, e ele também tá lá e já tá atrapalhando o ambiente. Pois é. Porque ele não faz parte da rotina do ambiente. Mas uma coisa muito importante, gente, hoje chama rede social, vídeo, celular que grava. Então você pode, para ajudar o médico, gravar vídeo do seu filho em casa. Eu já recebi, uma vez a minha sobrinha mandou um vídeo do menininho que era filho de uma amiga dela. E eu vi pelo vídeo que o menininho parecia autista. Até falei com ela, olha, da Bárbara, né? Eu não faço esse trabalho. Vá no neuropediatra, porque eu acho que vale a pena, porque pelo vídeo tem coisas que eu acho que ele pode ser autista. Mas eu não vou falar com você que ele é. Mas é legal. Eu te mandei para ela um contato com uma neuropediatra que eu gosto. E o menino era autista. Ele tem o laudo, né? Mas isso também nos ajuda. Eu acho que quando você vai no lugar, por exemplo, na escola, você não precisa ir ver o menino lá no pátio, mas conversar com a diretora. A gente pode telefonar, igual o Ricardo falou. Mas quando você entra num contato mais físico, o autista é muito diferente, né? Então, o contato mais físico é interessante. Às vezes não dá para fazer, né? Mas a gente tem muitas ferramentas hoje que podem nos auxiliar. E, na verdade, eu sempre penso essa coisa de rede pública. A rede pública tem que começar a se mover, porque o Estado, os convênios, estão gastando muito com autismo. E é importante você refinar, porque senão, daqui a pouco, o convênio vai querer pagar coisa de autismo, vai começar a briga na justiça, já está acontecendo, vai piorar. A rede pública não vai querer aceitar o menino na escola, que a gente está querendo aí essa inclusão, batalhando por isso. Então, isso é muito importante, tá bom? E outra coisa que está atrelada ao diagnóstico é a medicação. Gente, tem que ficar claro. Tem remédio para dor de cabeça. Tem remédio para câncer, morfina, para dor, né? Não é para curar o câncer. Para curar também tem essa quimioterapia. Não tem remédio para autismo. Então, o menino pequenininho, ele tá bronceado demais. Tá subindo no telhado. Aí eu dou um ansiolítico para ele. Tá bom. Para uma criança comum, que tem as coisas, todos os sinais médicos mais ou menos em comum dentro de uma média, isso aí vai funcionar um pouco. Às vezes nem tanto. Mas para o autista não funciona. Por quê? O neurônio do autista é diferente.
ele tem uma genética diferente e hoje já tem várias evidências e até comprovações. Tem problema de ácidos graxos, tem um monte de coisas no autismo que é diferente. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma droga qualquer, eu faço uma pesquisa científica durante anos, certo? Em muitas pessoas, até eu falar que essa droga é boa. O autista não faz parte desse rol. O que o pessoal pode começar a fazer muito é fazer teste em autista, mas é muito difícil, porque autista às vezes não fala, não dá sinal, a gente tem, a dificuldade é nossa. Eu sei que tem cientistas aí mexendo com isso, eu tenho um amigo, grande amigo, que é cientista e mexe com essas pesquisas de autismo que ele tem, enfim, mas é uma coisa mais complicada, mas eu acho um crime você dar um remédio para acalmar um autista que a gente vê no mercado. Não vai funcionar. E o que vai acontecer? Efeito colateral. Você perde cognição, você perde memória, você perde quem é o autista. Porque o remédio não funciona, mas ele atrapalha a sintaxe do autista. Ele fica totalmente perdido com o remédio. Às vezes acontece uma coisa que você não viu em outros pacientes normais. Vamos falar de autismo e epilepsia, que é um caso que eu conheço muito. O Gardenal é um remédio assim que todo mundo já ouviu falar para epilepsia. Ah, por que ele está dando crise hoje? Porque ele não tomou Gardenal. Nos autistas homens, é bem comum a epilepsia ser uma comorbidade. Dá Gardenal para um autista. Ele começa a engatear no chão, arranhar, brigar, como se ele estivesse alucinando. O Gardenal, o meu filho já fez essa experiência, que os médicos acharam que é legal, e eu já vi outros relatando. Gardenal é um crime. Então, ele está dando crise epiléptica, ele não tomou Gardenal? Não, porque ele tomou. É o contrário. Então, esse tipo de coisa é muito grave, porque a sociedade ocidental, não vou falar só de Brasil, não, ela se automedica demais. A gente tem facilidade de comprar remédios na farmácia, inclusive sem receita. Vários remédios, vitamina. E a gente começa a ler artigos científicos, tudo bem, mas um artigo científico ele vai exigir o médico dar aquele remédio, né? Agora a gente começa a ler informações hoje, né, na internet mesmo, e a gente começa a achar, isso serve. Gente, não é assim. A gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito bacana, já há muito tempo, e agora meu filho está tomando, é o canabidiol. O canabidiol é muito bom para várias coisas, não é tipo Rivotril, não. Mas ele é legal para dor, ele é muito legal para essas epilepsias de difícil controle que a gente fala, porque elas não são a epilepsia do epilético. Tem várias síndromes que as pessoas têm esse tipo de epilepsia, né? E o canabidiol atende muito isso. Mas o que a gente já conhece sobre o canabidiol que está no mercado aí, que eu já ouvi falar assim, por alto, que meu filho está usando, já vi falar de médicos, já li algumas coisas para entender melhor, é que o autismo, geralmente ele é diagnosticado quando ele criança. Acontece, autista adulto, ser diagnosticado, mas assim, geralmente é criança. E é nessa fase que o autista é mais instável, mais irritado, mais descontrolado, mais perdido, um monte de mais. Não dorme, faz xixi para todo lado, sobe no telhado, mexe na geladeira. O canabidiol é bacana para isso. O CBD, ele acalma, com muito menos efeito colateral do que os remédios do mercado. Mas tem um detalhe, que eu já li sobre um médico que trabalha com o canabidiol, Siddhartha Ribeiro. Ele é um professor doutor lá da Faculdade do Rio Grande do Norte. Ele já falou claramente, o canabidiol interfere no sistema endocannabinoide. Todos nós temos. Mas esse sistema, ele, durante o tempo de vida da gente, ele vai diminuindo a velocidade de atuar, que é comum, por isso que a gente envelhece, né? Para o autista, você dá esse remédio quando ele é pequeno, o que você vai fazer? Você vai estar atuando para acalmar uma pessoa que é muito super, né? Que é muito super irritada e atrapalha. A gente acha que vai ajudar porque ele é super irritado, mas atrapalha porque o sistema endocannabinoide ele não funciona da mesma forma para criança e para adulto e para velho. Então, por exemplo, o canabidiol,
ele não é muito indicado para criança. Ele é indicado? Sim, em casos extremos. Como eu falei da epilepsia, que é uma comorbidade comum, principalmente em autistas masculinos, né? O canabidiol funciona muito bem. Mas a gente tem que procurar o médico, um médico que entenda de canabidiol, que trabalhe com isso, que também trabalhe com epilepsia, que também entenda de autismo, para ele ver se vale a pena. Já vi muito casos que vale a pena, mas já vi casos que também não valeu. A pessoa fala assim, experimentei e não deu certo. Por quê? Porque é criança, porque não está na hora. O seu organismo, né, ainda não está preparado para esse remédio. O que acontece? Eu vou lá, eu tô com Alzheimer, aí eu vou no neurologista. Ele me dá um remédio que ele não vai dar para um menino que esquece coisas. Menino, que é avoado. É diferente. Como o funcionamento é diferente. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Primeiro, isso é o mais sério que a gente deve levar em conta. Não existe medicação para autista, não foi feito ainda. Os cientistas estão procurando? Estão. Esse meu amigo, biólogo lá da Universidade da Califórnia, pesquisa sobre isso incessantemente. Mas ele ainda não encontrou. O dia que ele encontrar, até eu vou falar aqui com vocês, que ele vai mandar rapidinho para mim. A gente dá sempre contato. E uma coisa que eu quero falar, porque tem muito a ver com esse assunto, é o seguinte: tem o meu sobrinho, né, que você sabe, que tem autismo severo também. Ele é uma criança, tem 8 anos. E os pais pararam de dar canabidiol porque eu acredito, porque a própria mãe me falou, parece que o médico não entende tão bem de canabidiol e errou na dosagem. E com essa questão eles começaram a aumentar muito a dosagem e passou a ter um efeito oposto. Deu um efeito que eles chamaram de U, que é assim, os sintomas diminuíram e depois voltaram a subir. Deu a forma de um U. E voltaram até maiores. Até maiores, né, do que eram antes, porque não soube utilizar também. Que a verdade é essa. O canabidiol, como o Dr. Siddhartha fala, ele não é bom para criança. Às vezes tem casos que precisa, que vai dar efeito. Mas ele tem que ser testado também. Eu dou uma gotinha hoje. Nem mudou a cor do olho. Dou 2, né? Assim que a gente faz. Observa, vai no médico, relata. Gente, o meu filho, ele tem uma médica desde 2008. Então, assim, a gente tem zap, a gente troca. Ela é uma pessoa que gosta de mim também, que gosta de conversar comigo, então também acho que isso me ajuda, né? Então, tudo que eu vou fazer nessa área de remédio, se eu vou dar uma aspirina pro meu filho, eu mando usar para ela. André, receitaram uma aspirina pro Pedro. Porque ela que trabalha com Pedro. Ela não trabalha com gente comum, não. Ela trabalha com esses caras diferentes mesmo. Várias síndromes ela atende, várias doenças genéticas raras, tudo muito ligado na epilepsia. Porque muitas dessas síndromes diferentes, elas têm a comorbidade da epilepsia. Então é ela que entende de Pedro Ivo na parte médica. Ele tem até um clínico geral? Tem. Mas geralmente tudo é com o doutor André. Então, por exemplo, ela receitou o canabidiol para ele. Ela receitou um tanto, depois a gente viu que estava sendo razoável, receitou outro, trocamos de laboratório. O primeiro que a gente estava usando não era muito bom, deu mais certo com o segundo. Então essas coisas são assim, não é você falar que deu errado. Quando, gente, eu tô com dor de cabeça, aí eu tomo uma aspirina. Toma 10 pra eu ver. Tanto de mal que vai me fazer. Então a gente não pode sair aumentando dose, ou diminuindo também, tem muita gente que fala assim, não, porque a dose estava alta. Tem que fazer o teste, mas programado, junto com o médico. E vai chegar num ponto, gente, às vezes dá certo, em geral, que eu tenho ouvido de canabiol, mas eu tenho ouvido gente que não dá certo mesmo. Que fez isso tudo e não deu certo. Não tem gente que não contrai AIDS? Tem gente diferente. Aí não tô falando nem só de autistas, gente, né? Então, isso é desse jeito. E o canabidiol, ele tem uma coisa interessante também, que o pessoal está tratando muito essas doenças, o autismo, o Parkinson, a epilepsia, está mexendo muito com ele. E ele tem uma especificidade, que é a maconha, mas ele é o CBD. É aquele que acalma, que tira fome. Mas, às vezes, mesmo numa dose pequena, ele acalma demais. O que você tem que fazer? Você não.
seu médico, fazer uma concentração junto de THC, que é a maconha, que dá larica, que faz a pessoa ficar poderosa. A concentração é pequenininha, é meio a meio. Isso aí, só o médico fazendo a dosagem e experimentando pra gente saber. Os casos que eu conheço que isso aconteceu, o médico pôs uma gotinha de THC para 10, vamos dizer assim, de CBD. Mas às vezes teve que aumentar um pouco. E às vezes também não deu certo. Então, remédio é uma coisa muito complexa, gente. Vai na Europa comprar um metiolate. Receita. Porque é grave. Você fica usando remédios que você não conhece, que a sua vizinha fala, isso é bom, porque não acontece muito. A vizinha falou com você, isso aí é bom para isso, não sei o que, te dá uma receita. Você abre a internet, tem um monte de gente falando de um monte de coisa que dá certo. Como a gente é ocidental e também é capitalista, isso é bastante bacana para o mercado. No mercado, você abre seu celular, não tem um monte de propaganda, um monte de coisa, inclusive de remédio. Então, o mercado aproveita, quer dizer, a gente vira uma população ótima para o mercado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso realmente é um complicador. Você tem um negócio, gente, que chama autismo, que já é complicado, a enésima potência. Aí você pega e começa a fazer um monte de invenção com aquilo. Você nem conhece direito o que é autismo, porque nem eu que estou há 38 anos com meu filho, convivendo diariamente, sei de tudo. Na verdade, às vezes eu acho que eu sei quase nada. Porque todo dia aparece uma coisa diferente. Não só no meu filho, mas como eu estou ligada em vários, né? Me interesso pela área, é a minha praia, né? Eu sou uma psicóloga especialista em autismo, sou apaixonada por esse tema. Então, assim, eu estou sempre aí, mas sempre vendo que eu não sei quase nada. A verdade é essa. Então, eu estou aqui fazendo um vídeo para você, que o que eu sei é da minha experiência, de coisas que a gente tem que tomar cuidado. Você viu que a minha sobrinha me mandou um vídeo, eu não falei com ela que o menininho era autista, eu falei, traços, leva na neuropediatra. E essa é a minha experiência. Antigamente, eu podia ter falado, é autista mesmo. Eu poderia ter falado isso no começo. Hoje eu não faço essas coisas mais. Então isso aí é muito importante. Vamos fazer um negócio? Eu vou fazer um próximo vídeo de mais 2 polêmicas. Então fica antenado, porque vai falar de outras 2 polêmicas que são até distintas dessas 2, mas são muito ligadas e são sobre autismo. Então fica antenado. E se você gostou desse vídeo de hoje, curte ele, comenta, se inscreva, compartilhe. Gente, se não gostou, não compartilha não, tá? Compartilha se gostou. E se gostou, compartilha muito, porque são temas, é como eu falei, eu não tô dando uma receita de tratamento, não estou falando de um remédio novo que apareceu, mas eu estou dando ideias para vocês não caírem no ponto do vigário, que isso existe. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? É uma espécie de treta. Falou? Beijo. Fique atento, hein? Vem outro.